Hoje vamos conversar sobre o tordo-ruivo, eh, uma ave que nós vemos aqui de vez em quando pelos invernos, e o Gonçalo Elias vai-nos falar então e descrever algo sobre esta espécie. Gonçalo, tudo bem? Cá vamos, cá vamos. Ainda bem. Portanto, isto é de facto uma ave que aqui em Portugal nós vemos pelo inverno, ponto final, não é? Exato, é uma espécie invernante que aparece normalmente de outubro, ou fim de outubro, é quase mais novembro, até ao fim de fevereiro. Às vezes ainda há assim alguns no princípio de março, mas grosso modo, sim, de finais de outubro a finais de fevereiro e inícios de março. E vai-nos invadindo de norte para sul, não é? De certa maneira, sim, mas eles são mais comuns no norte, como aliás acontece com muitas espécies vindas do norte da Europa e que invernam em latitudes intermédias, ou seja, há espécies que vão para a África e algumas ficam por cá no sul, mas aquelas que invernam em latitudes temperadas e que atingem na península o limite sul da sua área de invernada, tipicamente são mais comuns no norte. Pode não ser assim com todas as espécies, porque obviamente também depende um bocado do habitat disponível, etc. Mas o que se sabe é que eles aparentemente são mais comuns no norte. Aliás, há alguns estudos que suportam isso. É que nas estatísticas de tordos abatidos, no norte, os tordos ruivos, portanto, na estatística do número total de todos os tordos abatidos, há mais proporção de tordos ruivos no norte do que no sul. Portanto, isto sugere que eles sejam consideravelmente mais abundantes no norte. E, aliás, em Espanha os dados também sugerem que eles são mais abundantes nas zonas montanhosas do norte. Agora, o que se sabe também é que esta espécie aparece em números muito variáveis de ano para ano. E, portanto, em certos anos pode haver muitos e noutros anos não se vê quase nenhum. Como acontece com os lugres e assim com outras aves vindas do norte. Portanto, E quando tu dizes que este vem do norte, este vem mesmo lá de cima, não é? países nórdicos, portanto, Noruega, Suécia, Finlândia, países bálticos e depois em pequeno número na Escócia também e na Islândia. Portanto, olhando assim para o mapa, a olhómetro eu diria que é dos 55 graus de latitude para cima. Mais coisa, menos coisa. 55, 57, por aí. E depois vêm invernar aqui, alguns eventualmente até se aventuram ao hotel e o norte da África, se eu percebi bem da Sim, distribuição. sim, mas eventualmente isso também, esse tipo de movimentos só acontece em certos anos. Por exemplo, há um livro que é The Birds of Morocco, que é escrito pelo Thévenot e por mais um ou dois autores que eu não me recordo, e que eles dizem que, pelo menos em alguns anos, há um número significativo que atravessam a península e que vão invernar no norte da África e que a passagem é evidente no Estreito de Gibraltar. Mas lá está, isto pode variar de uns anos para os outros. Acresce que estas aves, como acontece com muitos outros migradores, tende a migrar de noite e, portanto, a passagem nem sempre é evidente. Eles de noite não se veem, mas ouvem-se, fazem aquela sua vocalização característica que emitem em voo, que é um pzzz, que ocasionalmente nós podemos ouvir durante a noite, sinalizando que estão tordos ruivos a voar por cima. Eu recordo-me uma vez, há muitos, muitos anos, década de 90, tinha ido a Bruxelas em trabalho e era no inverno, agora não me recordo exatamente o mês, mas penso que seria fim de outubro, início de novembro, e às tantas já era escuro, eu saí para ir jantar e quando vinha de regresso para o hotel ia na rua e ouço o tordo ruivo a passar por cima, pzzz, isto por cima da cidade. Outra situação, já houve outras situações em que eu os ouvi de noite e também de dia ou de madrugada. Ainda na década de 90, houve uma ocasião em que eu estava a fazer uma pós-graduação em Lisboa e as aulas começavam às 8, salvo erro, 8 ou 8 e meia, e foi naquela altura em que nós tivemos com a hora espanhola, recordas-te?
Sim, sim, sim. E durante uns anos estivemos com a hora espanhola, então o sol só nascia às 9. Eu entrava nas aulas, aquilo era ali ao pé de Campolide, e eu entrava nas aulas, ainda era de noite. E isto em dezembro, novembro, dezembro, e eu lembro-me de que havia lá um jardinzito e estava a começar a amanhecer e eu ouvia, ainda era assim de manhã cedo, estava as aulas a começar, eu ouvia os tordos ruivos a passar em frente à janela. Psss! Eu pensava, olha, estes vêm se alimentar aqui no jardim e estão agora a passar ali em frente. Portanto, nós quando conhecemos o som, de repente apercebemos que as aves estão presentes, esta espécie em particular, que está presente e às vezes muito mais perto do que nós imaginamos. E porquê é que eu refiro isto? Porque este tordo, embora possa ser razoavelmente comum em certos anos, eles também são notoriamente esquivos. E são esquivos porque sempre foram muito perseguidos, como acontece com todos os tordos. E, portanto, não são aves Ainda fáceis. hoje são caçados em alguns São, países, são, não é? são, são. E por causa de serem caçados e perseguidos, eles não toleram muito a presença de pessoas. Esta espécie em particular é muito esquiva. E portanto não é nada fácil de ver bem tordo ruivo em Portugal. Ver bem, quando eu digo é ver assim perto, pousado, que dê para ver os detalhes. E talvez tenha sido por isso que eu a primeira vez que tive um tordo ruivo à minha frente foi na Suécia, que foi Pois, naquela. e não foi no inverno, não é? Não, 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 porque foi naquela viagem que eu já descrevi nos episódios anteriores, que foi uma viagem de Interrail que eu fiz pelo norte da Europa e fui com o meu amigo João Cruz até ao Parque Nacional de Abisko, que fica no extremo norte da Suécia, para lá do Círculo Polar. É uma zona muito a norte, deve ficar para aí a 60, 68 graus de latitude, se não me engano, e aquilo é uma zona, ainda não é bem ártico, mas é pré-ártico, aquilo tem assim uns bosques de bétulas acima de tudo, portanto que são umas árvores de folha redonda, pequeninas, e as árvores em si também não são muito grandes. Portanto, isto já é. Tu na Escandinávia tens aquelas florestas de coníferas, não é? Que formam a taiga, aquelas florestas nórdicas, mas acima disso, quando acabam as coníferas, tens estas florestas de bétulas, que são bétulas mais pequenas, com poucos metros, e depois é que entras mesmo na tundra. E aquilo em Abisko havia muito deste tipo de bosques. E então, nós tínhamos chegado na véspera, que foi o dia que eu descrevi, que vimos o Buto e o Calçado, depois acampámos lá no parque campismo que lá tinha, e no dia seguinte fomos lá caminhar para os montes. E aquilo, ao contrário do que acontece cá nos nossos parques nacionais, em que nós vamos, nacionais ou naturais, em que nós vamos caminhar e fazemos aqueles percursos pedestres e com um bocado de sorte andamos um dia inteiro a pé e não vemos ninguém, aquilo ali na Suécia, naquele parque nacional, deixou-me impressionado porque eram centenas, mas centenas de suecos que iam caminhar para as montanhas, portanto, que iam lá mesmo para o norte e depois seguiam aqueles trilhos. Então, enquanto nós fizemos aquele trilho durante, pá, não sei, 1 hora, 2 horas, 3 horas, andámos ali um bocado, estávamos sempre a cruzar com caminhantes que nos cumprimentavam sempre. Hey, que é como eles dizem em sueco. E, portanto, andámos lá a passear pelas montanhas e nesse dia faturei uma data de espécies novas, como já vimos de falar nas conversas seguintes. E então, a certa altura, eu olho lá para uma bétula e estava lá um tordo ruivo pousado em cima, só que ali estava relativamente perto, e de modo que eu consegui ver os detalhes todos, não é? Nomeadamente aquelas riscas do peito, os flancos ruivos e a lista supraciliar branca. Portanto, a minha primeira identificação de tordo ruivo foi realmente num país em que eles se deixam ver melhor. Eu já A tinha. O primeira meu vez que eu primeiro os tordo vi. foi na Suécia, foi o tordo Zornal, no Interrail do ano anterior, que eu descrevi em conversa própria já há mais de 100 episódios atrás. Depois vi o tordo músico em Portugal e agora vi o tordo músico na Suécia. E reparem, ainda falta a tordo veia, que a tordo veia ainda não apareceu nesta série de conversas, ou seja, eu nesta altura já tinha quase 200 espécies, ainda não tinha visto tordo veia. Há sempre assim umas coisas comuns que nos vão faltando. Vamos lá chegar. Eu, por Chegaremos, acaso, chegaremos. a primeira vez que vi esta espécie foi num olival, que acho que é relativamente natural por cá, não é? É porque assim, estes tordos no inverno, como acontece com muitas outras aves invernantes, que não sejam exatamente granívoras, esta ave não é bem granívora, mas consegue comer frutos, como acontece com os melros, e portanto o que acontece com muitas aves, já tenho referido isto a propósito de várias outras espécies, mas na primavera e no verão eles alimentam-se sobretudo de invertebrados, portanto aquelas minhocas e afins, enquanto no outono e no inverno, devido à quase ausência de invertebrados,
eles consomem sementes e principalmente bagas. Bagas que podem ser de zimbro, podem ser de azevinho, podem ser de pilriteiros e de outros espinheiros e podem ser azeitonas. E, portanto, efetivamente, eles também podem ir para os olivais, podem ir para os medronhos, enfim, podem comer uma variedade de alimentos deste calibre. E como eles vêm para cá, no inverno, a dieta deles por cá anda exatamente à volta dessas coisas e podem aparecer em bons números nos olivais, como referiste. Às tantas, a variabilidade do número de indivíduos que aparece por cá, se calhar também deve estar relacionada com a disponibilidade de alimento, com certeza. Sim, mas o que acontece é que esta espécie é muito, como eu disse há pouco, eles aparecem em números muito variáveis de ano para ano, e isso acontece porque, ou seja, eles vêm das latitudes mais elevadas, portanto, dos países nórdicos, só que a distância que eles migram de uns anos para os outros varia muito consoante as condições naquele ano em particular. Portanto, se são condições mais severas ou menos severas, se há mais alimento ou menos alimento. Portanto, eles são bastante plásticos nesse aspecto, respondem bem às condições ambientais e, portanto, isso significa que em alguns anos podem aparecer muitos, noutros anos podem não aparecer nenhum, porque eles ficaram noutros sítios. E, aliás, sabe-se, por exemplo, que há casos de tordos ruivos anilhados no inverno no Reino Unido. Portanto, se é no inverno já não estariam em passagem. E que em anos posteriores foram recapturados em Portugal. O que sugere que eles podem invernar em territórios diferentes de uns anos para outros. Aliás, eu tenho um episódio muito engraçado que aconteceu comigo aqui no Alto Alentejo, na zona de Castelo de Vido, que foi o seguinte. Há coisa de 3 invernos atrás, no fim de dezembro, eu fui dar uma volta ali perto da zona da barragem de Póvoa e Meadas, porque eu queria ver galinholas, que é uma espécie que eu sempre tive uma grande dificuldade. Lá chegaremos também. E eu fui dar uma volta lá nos terrenos que eu assim a olhómetro achei que seriam bons para as galinholas, não vi galinhola nenhuma, mas a certa altura vejo uma data de tordos a passar por cima de mim. Aquilo era assim uma estradinha pequenina, vejo imensos tordos. Eu não percebia que tordos eram aqueles que já se tinha posto o sol. Eles estavam a passar em bandos para ir para um dormitório, lá numa matazinha que havia ali perto. E eu percebi que alguns eram tordos ruivos. E depois vi imensos tordos. E eu, pela estimativa, por aquilo que eu vi, eu anotei 150 tordos ruivos, que era imenso. E porque o eBird, eu ponho os meus registros no eBird e o eBird tem uns filtros para alertar quando os números são invulgarmente elevados. Não saem E o do filtro, normal, não é? sim, claro, para evitar, acima de tudo, para evitar erros de identificação ou de digitação. Imagina, tu queres pôr 10, enganas-te, pões 1000, o sistema gera um aviso a dizer, atenção, que você está a pôr um número muito alto, podias ter carregado em dígitos a mais. E o filtro de Torre de Ruivo para a região estava nos 10. Pá, e eu estimei 150, eu pus 150, aquilo disparou-me o filtro, eu pus lá uma justificação, mas eu tinha identificado aquilo mal e eu pensei, epá, aqueles tortos todos, pá, eu tenho que tirar aquilo a limpo. Então, passado 15 dias, já depois do ano novo, no início de janeiro de 2023, voltei ao local, mas agora não foi para contar galinholas, foi para contar tortos. E então pus-me lá estrategicamente, porque eu percebi que eles vinham todos do lado da Serra de São Mamed e vinham dormir à planície. Portanto, eles iam ter ido lá para a Serra para comer medronhos e afins, e depois desciam para a planície e chegavam em grandes bandos. Bem, eu coloquei-me estrategicamente ao pé da estrada e então era ver os bandos a entrar, em bandos de 50 e de 100 e mais, era Turco Tordes Ruivos, contei 1850. Credo. Pois, passada uma semana voltei lá, repeti o exercício e contei 2710. Na semana, entretanto, houve um observador que soube dessas observações e disse que queria lá ir comigo. Foi lá comigo na semana seguinte, fomos os dois contar e ele até tirou fotografias. Contámos 4340. E por fim, no dia 27 de janeiro, que foi o número mais alto que eu contei, ainda fiz mais uma contagem, contei 5200. Isto Ainda foi. bem que deixaste de ir contar, estávamos bem arrumados nesta Não, altura. atenção, as contagens aqui são estimativas, quer dizer, entra um bando, aquilo entrava um bando, olha, lá vão mais 50, olha, aqui vem mais 200, quer dizer, cheguei a ver entrar um bando com 700, num só bando. Portanto,
o meu máximo foi 5.200, que bateu por larga margem o número máximo de tordos ruivos anteriormente vistos em Portugal, que, salvo erro, era 1.000 e qualquer coisa. Portanto, 5.200. Foi assim uma coisa fora de série. 5.200 tordos ruivos a entrar para o dormitório. Depois, entretanto, em fevereiro os números diminuíram, na vez seguinte foram 3.500, na semana seguinte 1.600, na semana seguinte 380, e a última visita que fiz, que foi no início de março, já só havia 115, portanto eles já estavam claramente a ir-se embora. Agora, portanto, não, mas essa história não acaba aqui. Portanto, aqui tivemos o pico em janeiro com os tais 5.200. Eu no inverno seguinte, que foi 2023, 2024, pensei, deixa lá e ver o dormitório dos tortos, como é que aquilo está. Pá, fui lá uma vez ou duas, não vi um único, não havia tortos nesse ano. Portanto, no ano de 2022, 2023, tinham vindo aos milhares e toda a gente comentava que havia muitos. No ano seguinte não havia nenhum. E no ano seguinte, 2024, 2025, fui lá uma vez, vi alguns, mas muito longe dos números do outro ano, vi apenas 62. Portanto, este pequeno exemplo serve para ilustrar a enorme variabilidade. Atenção, é claro que se podia dizer, eles foram dormir ao outro lado. Podia ter acontecido, só que neste ano, 23, 24, toda a gente comentava que se viam muito poucos tortos. Portanto, é um facto já conhecido de autores da primeira metade do século XX, que eles chegavam em números muito variáveis de ano para ano e, pelos vistos, isto continua a acontecer. Quando falamos em termos de estatuto de conservação, em Portugal ele só está classificado como invernante e está como não pouco preocupante, mas eu confesso, quando estive a ver aqui o site da IUCN, fiquei aqui um bocadinho baralhado com a coisa, porque eu vi aqui uma referência de 2016, aliás, 2017, supostamente uma versão corrigida da de 2016, em que ele aparece quase ameaçado, e depois há aqui uma referência de 2021 que diz não preocupante ou pouco preocupante. No entanto, de um modo geral, aquilo que eu leio é que há uma tendência para decréscimo da população. Não, o que é que eu estou a ver mal aqui? Bom, é assim, há aqui de facto várias questões em relação ao estatuto. Efetivamente, o estatuto global portanto, o estatuto de ameaça a nível planetário está como quase ameaçado, near threatened. No entanto, a nível europeu, e essas fontes de 2016 e 2021 podem ser do Livro Vermelho Europeu, na Europa ele está como pouco preocupante. Portanto, são regiões diferentes. A nível global está quase ameaçado, a nível europeu está pouco preocupante. Okay. E a nível de Portugal também. Portanto, pode ter a ver com isso. E às vezes a IUCN no site também refere o estatuto a nível europeu. Portanto, poderá ser essa a diferença. Agora, de facto, a nível mundial ele está quase ameaçado, porque se nota uma diminuição bastante acentuada da população. Eles, por exemplo, no Birds of the World, eles dizem que a população europeia estima-se que diminuiu 25 a 30% ao longo de 15 anos, que é 3 gerações. Olha, aqui eles dizem quanto é que é 3 gerações. Lembra-se que aqui há tempos estávamos a falar... Sim, eu vi em qualquer lado que a referência para a geração era 5 para as 3 gerações por causa assim. da magnitude da diminuição. Eu falei disto a propósito de outra espécie, e que agora por acaso já nem me lembro muito bem qual era. Acho que era a Cruz das Torres, se a memória não me falha. Mas aí, portanto, que diminuiu muito. Mas neste caso eles dizem quanto é que é as 3 gerações, que é 15 anos. E então estima-se que tenha diminuído de 25% a 30%. Deve ser por isso que foi colocado no quase ameaçado a nível global. A nível europeu, aparentemente, não. Agora, quando nós vamos ao site do Atlas Europeu, o ebba2.info, nós vemos uma data de quadrados cor de laranja. Ele Exatamente, e isso depois na bata com a perdigota. Não, ou seja, ele desapareceu da Polónia, da Alemanha, da Dinamarca, de uma grande parte da Inglaterra, da República Checa praticamente desapareceu, da Eslováquia e de uma parte da Ucrânia. Portanto, neste momento, ele está limitado em termos de área de identificação àqueles países que eu referi: Noruega, Suécia, Finlândia, países bálticos, Escócia e ainda Islândia e Bielorrússia e o extremo norte da Ucrânia. Mas toda a franja sul desapareceu. Portanto, ele está a encolher a área de distribuição. Presumivelmente os números também estarão a cair. E penso que terá sido por causa disso que
que ele terá sido colocado na categoria NT. Em Portugal, tratando-se de um passeriforme, o mais certo é nem sequer haver propriamente assim contagens. Não há dados, embora no caso das espécies cinegéticas há algumas estatísticas sobre o número de aves abatidas. Costuma haver porque esses dados são recolhidos por lei. Agora, eu não sei exatamente se esses dados são muito rigorosos ou não. Portanto, não sei. Pois, por acaso, a propósito de aves abatidas, no livro do Aves de Portugal, Ornitologia do Território Continental, há lá uma referência a um número assim um bocadinho assustador de 6,8 milhões de tordos, Não, mas estimativas atenção, incertas. 6,8 milhões de tordos é o total de todos os tordos. Incluindo estes, não é E só desta o espécie que diz no central. livro é que, o tordo ruivo constitui uma parte importante dos cerca de 6,8 milhões de tordos. Agora, o que se sabe é que o tordo músico é a espécie mais abatida, de longe. Portanto, o tordo músico, se calhar, são, sei lá, são 4 ou 5 milhões, e depois, se calhar, o tordo ruivo há mais 1 milhão, não sei. Mas mesmo o livro diz que a estimativa é grosseira, portanto, não. E cita um trabalho do Paulo Fontoura. Sim, mas já desde os anos 90, pelos vistos, depois que a conclusão era é preciso estudar melhor, não é? E nada, não é? Sim, mas é assim, as conclusões muitas vezes é que é preciso estudar melhor, só que essas conclusões, essas necessidades de estudo nem sempre se materializam, como a gente sabe, e então mais ainda para os passeriformes. Pois. Eh, Esta espécie tem duas subespécies. Tem sim senhor, é Turdos ilíacos e a Turdos ilíacos coburni. Coburni, que é a da Islândia e das Ilhas Faroé. E as que vêm cá são quais? São as duas. Aparecem, quer dizer, tanto quanto se sabe, aparecem sobretudo da subespécie nominal, que são as mais abundantes também a nível europeu. Mas sabe-se que aparecem alguns coburni, em Espanha também é a mesma coisa. Sabe-se que a maioria são indivíduos da espécie nominal, mas os movimentos já estão estudados, aparecem cá também alguns pelo menos, da subespécie coburni. Coburni, então, como disse, que é o da Islândia e das Ilhas Faroé, e Coburni é um epónimo que homenageia o Frederick Coburn, que era um taxidermista britânico e que fez coleta de aves na Islândia. É possível, ou há aspectos taxonómicos que nos permitam facilmente identificar as duas subespécies? Sim, o Coburni as características é que é um bocadinho mais escuro por cima e tem as riscas por baixo, portanto, aquelas riscas que eles têm no peito e no ventre são um bocadinho mais escuras. É a única, digamos, isso aí no Sim, meio portanto, tem a ver com a coloração, essencialmente. não deve ser assim propriamente muito fácil. Penso que Imagino. não, penso que não. Ok. Só para aproveitar aqui os últimos minutos, explica-nos lá a origem deste nome Turdos Ilíacos, porque se eu percebi bem, este ainda é o nome original dado à espécie Epá, não é. Isto é uma grande. Foi, olha, vou-te dizer, é uma das maiores confusões que o nosso amigo Lineu arranjou, ok? credo. É, palavra de honra. Eu era para ter falado nisto quando fizemos a conversa do Tour de Músico, que é o Tour dos Filomelos. Depois esqueci-me e a conversa também foi para o outro lado. Mas olha, hoje aproveitamos para falar. Então o que é que aconteceu? O Linneu descreveu esta espécie e o Tour que atualmente é o Tour dos Filomelos, o Tour de Músico, em 1758. E chamou-lhe Tour dos Músicos. Ou seja, ele chamou Tour dos Músicos ao Filomelos. Mas as descrições que ele pôs batiam mais certo com as características do Tour dos Ilíacos. Portanto, isto deu logo origem a alguma confusão. Ou seja, as características que ele descrevia para esta espécie era uma mistura das características do Ilíacos, do Filomelos e também do Vixivoros, que é a Turdoveia. E ele depois, isto foi na 10ª edição do Sistema Natura, depois em 1766, quando ele faz a segunda edição, ele percebeu que tinha gerado ali alguma confusão e então ele renomeou a espécie, refez a descrição e adicionou referências que deixavam claro que ele se referia ao tordo rústico, ao tordo ruivo, e omitiu a referência ao
autor de músico, que ele chamava, ou seja, o nome inicial era Turdos Músicos, mas ele criou os dois nomes, Turdos Ilíacos e Turdos Músicos, e depois estes nomes foram usados durante muito tempo pelos mais variados autores, ao longo de todo o século. Portanto, o Linneu era do século XVIII, isto foi usado ao longo do século XIX até ao início do século XX. Aliás, nós encontramos referências da primeira metade do século XX em que esta confusão ainda existe. Porque, por exemplo, o livro do Rei Júnior, que nós já falamos em diversas ocasiões, o livro do Rei Júnior, que é publicado em 1931, usa o nome Turdos Músicos como sinónimo de Turdos Ilíacos. Mas há outras referências que usam Turdos Músicos como sinónimo de Turdos Filomelos. Portanto, a confusão estava instalada. E há um senhor, um naturalista chamado Hartert, que é um nome se calhar desconhecido para muita gente, mas que aparece na subespécie do búteo da madeira, que é o búteo harterti, e o Hartert faz ali uma análise das confusões feitas pelo Linneu e dizia que o Turdos Músicos devia ser usado para o Turdos Ilíacos, por causa das más descrições do Linneu, e que para o Turdos Filomelos se devia usar era o nome do Alfred Breme, que era exatamente Turdos Filomelos. Por isso é que o Turdos Filomelos, embora tenha sido inicialmente identificado pelo Linneu, só aparece depois descrito com a data de 1830 e qualquer coisa. Portanto, mas o nome Turdos Ilíacos é atribuído a Linneus. É atribuído a Linneu e agora até é atribuído com a data de 1758. Mas o Linneu só corrigiu aquilo em 1766. Portanto, o Linneu criou ali algumas confusões com a descrição. O nome Turdos Músicos acabou por ser abandonado, porque, entretanto, depois do Hartert ter chamado a atenção para isto, na altura ainda não havia regras muito claras e não havia uma comissão, e é um bocado depois disto, por causa desta situação e de outras, que é criada a famosa ICZN, que é a Comissão Internacional para a Nomenclatura Zoológica. E essa comissão decidiu que Turdos Ilíacos ficaria como sendo o nome correto para o tordo ruivo, mas com a data Linneus 1758, e abandonando o nome Turdos Músicos, porque essa descrição era uma descrição um bocado ambígua, e usando o nome Turdos Filomelos para o tordo músico, aquele que nós chamamos de tordo músico, que tinha sido também um nome criado pelo Linneu. Mas, como te disse, vários trabalhos ao longo de todo o século XX ainda foram usando turdos músicos como sinónimo, nos casos de turdos ilíacos, noutros casos de turdos filomelos. Portanto, resumindo, o nome é do Linneu, mas não, é um nome que não saiu bem à primeira. Já agora, ilíacos, o nome científico, vem do latim e refere-se aos flancos, portanto vem de ilia, que significa flanco, e é uma referência certamente àquelas manchas arruivadas que eles têm nos flancos, portanto, que é a parte mais característica desta ave. Exato. Gonçalo, vamos ficar por aqui hoje. Agradecemos a toda a gente que nos quer ouvir e já agora deixar também uma referência de que no portal Aves de Portugal e, portanto, no canal YouTube do portal existe um vídeo sobre identificação de tordos, onde se faz uma referência também, portanto, obviamente, ao tordo ruivo, não é? Exato. E resta-nos agradecer, então, e até à próxima, Gonçalo. Obrigado, Zé. Obrigado a todos. Vamos continuar por terras da Suécia e haverá mais umas espécies características dessas latitudes elevadas que ficarão para as próximas conversas. Até breve.